Olá, é, estamos começando mais uma mensagem e nesta mensagem quero compartilhar com vocês a vida cristã, sobre como nós devemos andar e o que nós devemos fazer, aqueles que se converteram e que têm Cristo no coração, para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, de se entender. Quero compartilhar com você a minha tela e seguirmos em frente. Assim, vamos entender um pouquinho mais sobre todas essas coisas, né? Sobre todas essas coisas, o que queremos entender. Assim, o texto que vamos falar é 1 João, capítulo 1, de versículos de 1 a 4. O que esses versículos nos dizem? O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Esta vida, como vimos, né, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor acrescenta nas nossas vidas e te pedimos, ó Pai, que o Senhor também receba os nossos agradecimentos por essa porção da Tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao coração de cada um daqueles que estiverem vendo este vídeo, Pai. Coloca as suas mãos soberana para que cada um possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nos ajuda nessa parte de entendermos e usa este que vos fala como uma ferramenta nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. O nosso assunto é a vida cristã. E o tema que queremos tratar neste dia é a palavra da vida e a comunhão. A proposição, a Bíblia ensina a existência de um único Deus, que quer viver em comunhão conosco. Um Deus que quer ter comunhão comigo e com você. E essa carta que João escreveu, ela tem um propósito muito forte, que eu posso entender esse propósito como o propósito do discipulado. A gente entender qual é o propósito dessa forma e entender aquilo que nós precisamos viver. Então, este propósito, entenda como propósito do discipulado, né, de como se fazer um discipulado. Essa carta, ela tem a primeira palavra que rege essa carta, é um tripé, angelia, koinonia e caris. Você pode aprender a falar em grego, né? A angelia é o que está escrito aqui. Mensagem, angelia quer dizer mensagem, koinonia quer dizer comunhão e caris quer dizer graça. Isso quer dizer que todo discípulo, ele precisa ter uma mensagem, ele precisa viver em comunhão e ele precisa ter a graça. Então, esta é a sustentação do discipulado, como nós observamos nessa primeira carta de João. Nesse aspecto, o que podemos ver aqui, no primeiro versículo, fala no princípio, arqués, a palavra é arqués, no princípio. Né? Esse princípio, né, desde o princípio, quando você vê no Evangelho de João agora, não aqui na primeira carta, mas no Evangelho, capítulo 1, versículo 1 e 2, antes da existência de tudo. Isso quer dizer o quê? Veja no versículo como está escrito, no princípio. Quer dizer,
Quando começou tudo, antes de todas as coisas acontecerem, antes de tudo isso existir, nesse princípio, era aquele que é a palavra. A palavra já existia antes. E essa palavra, que é traduzida aqui como palavra, em algumas outras Bíblias é traduzida como verbo. Mas a palavra grega para isso é logos. E a tradução de logos é palavra. Então, no princípio, aquele que era a palavra, aquele que falava, aquele que tinha o poder da palavra e que ele era a palavra. Quando se manifestava, as coisas aconteciam. E é assim que devemos entender. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Quer dizer que, se nós atribuímos isto aqui, esta palavra, logos, a Jesus Cristo, como devemos fazer, então quer dizer que Jesus estava com Deus desde o princípio. Assim, então, no versículo 2, o que é que nós temos no versículo 2? Se manifestou. Quando você olha, o que é que se manifestou? Voltamos, então, para o versículo primeiro. O versículo primeiro é o que temos ouvido. Pensa um pouquinho, João está dizendo, eu ouvi dizer, eu aprendi, eu cresci ouvindo isso, os nossos próprios olhos viram, é isso que ele está falando, é isso que se manifestou, né? E contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do Logos, a respeito da palavra. Quando eu penso na história, manifestou, como no versículo 2 diz, né, e a vida se manifestou, eu começo a lembrar dessa manifestação que foi profetizada lá em Gênesis 3:15, que diz que da mulher nasceria alguém, e esse alguém pisaria a cabeça da serpente. Então, a história, ela teve todo esse tempo, desde lá, de quando Deus trata com o pecado, com Adão e Eva nesse texto, e então essa história foi escrita ao longo desse tempo. E cada parte da história mencionando algo sobre Jesus, alguma coisa sobre a vida dele, sobre o que ele ia viver, sobre o que ele ia passar. Nós temos um período histórico que foi dito pelos profetas, que foi escrito por Davi, que era um rei, e por Moisés, que também era um profeta, mas também era um legislador, escreveram a respeito de Cristo. E quando ele se manifesta, quando ele vem, todas essas coisas que foram escritas a respeito de Jesus, elas se cumprem, cada uma delas. Cada uma dessas coisas se cumprem, e de maneira que, quando observamos cada coisa que está escrita, por exemplo, no Evangelho de Mateus, né, ele usa muito aquela expressão, para que se cumprisse o que estava escrito na Torá, para que se cumprisse o que estava escrito no Tanakh, o que estava escrito nas Escrituras. Cada hora aparece de uma forma, mencionando a maneira que estava escrita, mas o que vemos é que ele se manifestou. Ele veio. E a única religião, meu amado, minha amada, a única religião que Deus sai do seu lugar, aonde ele está, e ele vem para a terra para se manifestar no meio do seu povo, é o cristianismo. É o nosso Jesus Cristo, que sai da glória e vem compartilhar a sua glória comigo e com você. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu vejo isso no versículo 2, e a vida se manifestou, e aí o que temos feito? O que temos feito, né, nessa questão, né, de fazer, o que nós temos feito nessa manifestação. Eu tenho dado testemunho, eu tenho anunciado a palavra de vida eterna, como diz o versículo, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Temos falado da presença
de Jesus, temos falado da atitude de Jesus, do que Jesus faz, enfim, temos falado todas essas coisas e você tem vivenciado um pouquinho sobre isso. E agora eu quero que você compreenda que toda essa história que foi manifestada, ela deve ser anunciada. Ela deve ser anunciada. Essa história toda que se comprova, que foi profetizada, agora é história porque aconteceu. Então, veja lá, né? Anunciamos. O que é que nós anunciamos? Como diz o versículo 3, o que nós anunciamos? O verbo principal, a palavra da vida. É esse verbo aqui, anunciar. Anunciar o quê? O Logos. Quem é Logos? É Jesus Cristo. É falar que Jesus chegou. É falar que Jesus veio. É falar que Jesus está aí. E nada melhor do que esta época que estamos vivendo para poder anunciar a presença de Jesus, né? Como esse verbo principal que nós temos escrito aqui, temos ouvido, anunciamos a palavra da vida, ou seja, o Logos. E a palavra da vida é a pessoa de Jesus, é ele que dá vida, o Logos que dá vida. Jesus dá vida. Jesus deu vida a mim. Eu estava morto, e nos meus delitos e pecados. Você, antes de se converter, também estava morto nos seus delitos e pecados. Isso quer dizer que depois que Cristo habitou na minha vida, então esse Logos que dá vida, ele veio e me deu uma vida diferente daquela que eu vivia, daquela vida que eu caminhava, andava, que eu fazia as coisas e que eram coisas erradas, e você também. Agora, medite você nesse sentido. Esse Logos é o Logos que dá vida. Quem me dá vida é o Senhor Jesus, que habita dentro de mim. E essa vida, ela tem algumas diferenças daquilo que nós pensamos como vida. A primeira coisa que esta vida me dá, a primeira coisa que ela me dá, para aquele que está convertido, aquele que já está na fase de ser discipulado, se nunca foi discipulado, está sendo agora nessa mensagem, no primeiro início. Então, o que eu quero dizer para você, luz, essa vida me dá luz. E para que serve a luz? Veja o que diz João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Agora, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, antes de me converter, eu não tinha essa luz que Jesus me deu. Então, eu não enxergava o caminho que andava. Por isso, andava fazendo um monte de coisas erradas. Agora, quando Jesus habita em mim, ele me dá essa luz. E essa luz que ele me deu, essa luz que ele me deu aqui, que eu vejo nessa tela, esta luz está me dizendo o seguinte, você terá a luz da vida, entende? Eu não vou andar mais na escuridão, eu enxergo o caminho onde eu ando, porque eu tenho o Espírito Santo falando no meu ouvido, na minha direção, mostrando e dizendo, enxerga o caminho que você está vendo, porque essa luz é a luz que Jesus me deu. Então, a luz para não cair em armadilha, para não fazer coisas erradas, para poder decidir o caminho que faço. Então, entenda um pouquinho sobre estas coisas. Jesus diz que é o pão da vida, como está escrito em 6,35. Então, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Você, para estar vivo, precisa alimentar-se desse pão. Sim, você precisa alimentar-se desse pão. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Se você está conectado com Jesus, nunca você terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Pensa um pouquinho sobre isso. Medita um pouco sobre isso. O pão que eu preciso para me manter vivo é Jesus. A água que a gente vê aqui,
em 4, 10 e 11, essa água, ela é o seguinte, olha, veja o que diz os versículos. Jesus, ele respondeu, se você, isso aqui, essa passagem está no texto da mulher samaritana. Veja lá, se você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva, água que dá vida. Essa água da vida não é a água que mata a sede, que eu fico com sede, volto a beber novamente. Não, essa água, Jesus é essa água, e essa água que quer viver dentro de você. Agora, veja o outro versículo que diz, disse a mulher, o Senhor não tem por que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Ela não sabia que estava falando com a própria água viva, aquele que me dá essa água, e eu tendo essa água, jamais eu terei sede. Nesse sentido, a água da vida, veja como ela aparece lá em Apocalipse 21, 6, a água que Jesus é. Lembre-se disso, Jesus é água, Jesus é luz, e ele aqui como água da vida, veja lá, diz assim o texto, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Você tem sede? Peça a Jesus. Não precisa pagar nada. Peça a Jesus. Você tem sede? Essa água é a água que traz o sustento na sua vida. Você precisa dessa água, e essa água é o Senhor Jesus. Lembre-se disso. Né? Essa água é a pessoa dele. Agora, esse texto é muito longo. Eu vou pegar, por exemplo, algumas coisas pequenas aqui para que possamos observar dentro desse texto. Mas aí na sua casa, na poltrona, na cadeira, no sossego da sua casa, na paz da sua casa, leia o texto todo de Apocalipse 22, de 1 a 17. Isso vai ajudar a entender esses pontos que eu estou querendo compartilhar com você, que o crente maduro, aquele que está já avançado na sua forma de discipulado, ele precisa entender isso e precisa ensinar a outros. Olha lá, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, a água da vida, a água aqui da vida. Não é essa água que bebemos aqui para matar a nossa sede. Claro, como cristal, era a conotação da cor da água, a coloração dela. Fluía do trono de Deus. Então, essa água não é essa água aqui, é a água que flui do trono de Deus. É essa água que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Olha só, o Cordeiro está aqui. O Cordeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 diz assim, no meio da rua principal da cidade, era de onde vinha, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Essa árvore da vida, essa árvore que nós tivemos o corte quando pecamos, lá com Adão e Eva, nos foi proibido de comer dessa árvore, porque essa árvore me dá o alimento para viver na eternidade, e serve para cura, e serve para todas essas coisas. É a árvore, é o alimento que vem do Senhor, sustentado pelo rio que flui do trono de Deus. Medita, meu irmão, nessas coisas, para que você não vacile na sua caminhada, não vacile, a sua caminhada precisa de observação. Ainda tenho mais um versículo, o 17, dentro daquele texto de Apocalipse 22, que diz assim, o Espírito e a noiva, o Espírito e a noiva é a igreja, dizem, vem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, que beba de graça da água da vida. Quem quiser, beba de graça da água da vida.
você não precisa comprar, não precisa pagar, basta pedir a Deus, e ele tem que estar, é claro, morando no seu coração, porque é ele que vai te dar vida para você continuar a sua jornada, a sua caminhada diariamente com ele. Então, nesse aspecto, como é que eu posso compartilhar isso, pastor? Como é que eu posso falar isso com outras pessoas? Como é que eu posso falar aquilo que o meu coração está cheio? Como é que eu posso compartilhar? Existem duas formas que a gente pode fazer isso para que as pessoas saibam o caminho que eu estou vivendo. Uma é testemunhando. O que foi que Deus fez na sua vida? O que foi que Jesus fez na sua vida? O que ele fez? Desde que quando você não tinha a sua salvação, você passou pela salvação, o que foi que Jesus fez? Então, dê testemunho disso, dê testemunho da manifestação de Jesus na sua vida, dê esse testemunho para as pessoas que estão começando, fale daquilo que Jesus fez na sua vida, é o testemunho vivo do que aconteceu com você. Não é? Eu posso olhar outra coisa também, anunciando, pregando, falando do Evangelho. Como é que eu faço isso? Veja no versículo 3, vamos lá comigo fazer um exercício aqui. Ó. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Temos duas vezes que aparece a palavra comunhão nesse verso. E essas duas vezes, me mostra a seguinte característica. A proclamação não é para salvação. A proclamação aqui não é para salvação. A proclamação aqui, a pregação, anunciar Jesus, é para a comunhão. É para a comunhão, para que a gente tenha comunhão. Então, essa maneira que está colocada aqui, do jeito que está colocado, para manter comunhão conosco. Então, eu vou anunciar Jesus para que isso nos dê comunhão, nos faça viver em comunhão. Então, que você olhe e observe, mas para a comunhão. E depois disso, o que temos também é a alegria, no versículo 4, para que a nossa alegria seja completa. O João, ele era parente, primo de Jesus, teve um relacionamento muito íntimo com Jesus, e nesse relacionamento ele diz, como falou aqui, as nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram, né? E nós vimos essa manifestação. E agora aqui ele menciona a alegria que quer dizer o seguinte, é proveniente da comunhão. Essa comunhão que nós vimos aqui anteriormente, essa comunhão, ela me dá, né, a alegria. Alegria para fazer isso, alegria. O meu semblante, a minha maneira de olhar, a minha maneira de ver como as pessoas precisam ver, é que eu tenho um semblante de alegria interior, não aquela pessoa sisuda, não aquela pessoa que guarda raiva no seu interior, mas uma pessoa que transmite no seu olhar a alegria, a sensação de bem-estar. É isso que João está falando aqui. E isso é proveniente da comunhão. Quando você se junta com os irmãos e começa a conversar, então esse relacionamento promove essa alegria no coração. Então, o que vem depois disso? A comunhão com Deus. Comunhão com Deus é viver em alegria. Não é questão de tristeza ou qualquer outra coisa, mas o que Deus quer que nesta comunhão aconteça comigo e com você é que a gente possa viver em alegria. Eu possa ter essa alegria de ter comunhão com Jesus e de ter comunhão com você. Quando eu tenho comunhão com você, me relaciono com você através dessa comunhão, então eu tenho comunhão com o Pai, que eu não vejo. Então, desta maneira é que a gente precisa compreender esta alegria. Qual a origem dessa alegria? De onde ela vem? Ela vem da comunhão com Deus, de andar do jeito que Deus quer que eu ande, viver do jeito que Deus quer que eu viva.
sai fora do pecado, sai fora do caminho torto, sai fora das coisas erradas da vida, se desvia, vai para o caminho e anda em comunhão. Você precisa conversar com um irmão, outro irmão, e manter essa comunhão, essa chama acesa, para que você possa ter essa alegria. Essa comunhão com Deus nos dá esse viver em alegria. E aí, então, tem o seguinte, os 3 pontos que nós vimos lá para começar. Você tem Cristo no coração? Então você tem que ter uma mensagem sempre na sua boca para falar com as pessoas. Ah, pastor, mas eu não tenho, eu não prego. Se você ler a Bíblia todo dia, Deus vai falar no seu coração e você vai ter uma mensagem sempre para compartilhar. Se você anda com Jesus, se você está em comunhão com Ele, se Ele habita dentro de você como luz, como água, e Ele habita dentro do seu coração, então você sempre terá uma mensagem para falar dele. Agora, para falar dele, para ter essa mensagem, leia a Bíblia todos os dias. E Deus vai falar com você e você vai sempre ter uma mensagem para falar. Dentro daqueles 3 pontos, a mensagem é a angelia, né? A comunhão é a koinonia. Deus não me chamou, a mim, nem a você, para viver só em solidão. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Se agora vivemos de forma que afeta o contato físico, nós podemos ter comunhão de outras maneiras, conversar com os nossos irmãos através das videoconferências, através de WhatsApp. No próprio WhatsApp dá para se fazer reunião com um grupo pequeno de pessoas e você vendo a todos. Você pode fazer isso, isso vai te ajudar. A koinonia, que é comunhão, eu preciso ter comunhão. Se eu não tiver comunhão, eu não tenho relacionamento. Eu preciso fortalecer esse relacionamento. Eu preciso fortalecer. Então, a angelia é a mensagem. A koinonia é a comunhão. Eu preciso da comunhão. Ter comunhão com os irmãos para que eu possa ter comunhão com Deus. Porque essa história de dizer que eu tenho comunhão com Deus, mas não tenho comunhão com as pessoas, isso não procede, isso não tem valor. Porque Deus só quer que você tenha comunhão com Ele se você tiver comunhão com aqueles que Ele criou, que são filhos dele. Então, aí a comunhão com Deus flui. E ela flui com o quê? Trazendo alegria para a sua vida. Medita nisso. A outra coisa que temos aqui é a alegria, né? Então, eu tenho aqui, angelia é mensagem, koinonia comunhão, e a alegria é caris. De onde vem a palavra carisma? É caris, a alegria. Agora, todas essas 3 coisas, você que é cristão, que passou pelo processo do discipulado, você precisa ter isso dentro de você. Se você não tem, você precisa entrar no discipulado, aprender a conviver e a ter todas essas coisas para que você possa ter uma vida saudável, uma vida de saúde, a saúde cristã, como nós queremos entender. Vida cristã é andar com Jesus. Vida cristã é ter Jesus ao meu lado constantemente. Vida cristã é o Espírito Santo manifestando na minha vida. De que maneira eu posso falar uma mensagem, eu posso me relacionar com o irmão que necessita de ajuda de uma ou outra coisa, eu posso também, como resultado disso tudo, ter a alegria no meu coração. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. A nossa vida, para andar em comunhão, que temos que congregar com a igreja, com os irmãos, nós precisamos disso. É fundamental. Se não podemos agora, por causa dessas questões, dessa pandemia que estamos vivendo, podemos encontrar alguma maneira de não perder o contato, mas de estarmos falando com os nossos irmãos. De maneira que a gente sempre tenha uma palavra, como estou compartilhando com você aqui hoje, e a comunhão, né? Essa comunhão com os irmãos, para que eu possa ter comunhão com o Pai. Olha só o que o versículo diz. Versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão uns com os outros.
Quer dizer, tudo isso é transmitido para que se tenha essa comunhão. Agora, olha a conclusão do versículo 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Quer dizer, eu tenho comunhão com o Pai e tenho comunhão com os irmãos. Se eu não tenho comunhão com os irmãos, tampouco eu terei comunhão com o Pai. Então, entenda, compreenda isso, é importantíssimo. Veja bem a conclusão dessa nossa mensagem de hoje, né? Devemos tomar uma posição. Eu preciso tomar uma posição diante de Deus. Não é diante de mim, não é diante de ninguém, mas é diante de Deus, pois a palavra de Deus nos dá vida. Esta palavra nos dá vida. E você precisa demonstrar isso a Deus. Como é que você demonstra isso a Deus? Como é que você vai falar, Senhor, eu estou fazendo? Como é que você vai dizer? É lendo a palavra. Leia a palavra do Senhor. E aí você, então, vai poder falar isso que está aqui, tomar uma posição de Deus, pois a palavra de Deus nos dá vida. Leia a palavra, você vai se alimentar dela. E aí, que vida é que o Senhor quer que você tenha? Que está escrito no Evangelho de João, o próprio Jesus diz isso, e a vida em abundância. Em abundância, não viver de forma curta, encolhida, sofrida, não, mas uma vida em abundância, ter vida para poder compartilhar com os seus irmãos. Ter vida para viver de modo egoísta não vai funcionar. Não vai funcionar, vai complicar a sua situação, mas essa vida é para que a gente possa viver em comunhão. Comunhão. Ah, pastor, não sei como é que eu faço em comunhão. Comunhão, sabe como se faz? Uma outra coisa é você conversar com o irmão e orar com ele. Orar. Quando nós oramos pelos irmãos e sabemos o que o irmão precisa de oração, nós estamos tendo comunhão com eles. Então, essa comunhão, o resultado disso, Deus ouve a oração, atende a oração, e o resultado é a alegria. Então, eu tenho, a mensagem. Eu tenho que ter uma mensagem para poder comunicar. E eu tenho que ter também a comunhão, que é o meu relacionamento. E o resultado é a alegria. E a vida, então, você terá essa vida em abundância. Que você possa ter entendido isso, que você possa ter compreendido todas essas coisas e que o Senhor possa estar no seu coração e que você possa compreender para poder viver. E eu quero aqui agora fazer uma oração com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecidos por esta palavra, por esse texto que lemos e que procuramos compreender, estamos agradecidos, Senhor. E te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja no nosso coração, que o Senhor nos ajude a quebrantarmos, a poder compreender que eu preciso da água que o Senhor nos dá, que eu preciso da luz que o Senhor me dá para que eu possa andar no caminho que o Senhor quer. Pai de amor, Pai bendito, fala no coração de cada um que ouviu essa mensagem, Senhor, e que ele possa caminhar dessa forma e andar desse jeito, porque andando assim, nós estamos andando em santidade. Pai de amor, Pai bendito, coloca as suas boas mãos sobre a vida de cada um e os abençoa. Visita cada um, especialmente, Senhor, no coração e faz a sua obra no coração de cada um, Pai, que eles possam receber essa palavra, é uma palavra que venha sacudir o coração, ajudar a tomar uma posição diante do Senhor e que isso seja para a honra e glória do Senhor. Abençoa cada um, Pai, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão vendo e que isso seja para crescimento espiritual de cada um deles. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe e fique na paz de só tem quem tem Jesus no coração. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe e até a nossa próxima mensagem, o nosso próximo encontro.